Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Conversas Inclusivas, onde a gente dá vez e voz às famílias atípicas. E hoje, a conversa que eu trago até você, nós vamos falar do uso de imagem que garante o tratamento de gêmeas com doenças raras. Aqui no Conversas Inclusivas, você vai ficar por dentro dessa história. A gente vai falar também da autorização judicial que permite continuidade de renda para cuidar de saúde dessas crianças. Vamos conhecer um pouco mais dessa história, porque eu estou aqui com o irmão delas. Ele que trabalha com marketing, nessa área de marketing, né? É o Guilherme Lago, irmão das gêmeas Elis e Eloá. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco sobre a nossa história, né? Eu acredito que é muito importante esse espaço, principalmente para debater sobre a inclusão e principalmente de crianças com doença rara. Com certeza, é um assunto muito importante para a gente falar, como a gente já vinha falando, né? A gente nunca pensa que vai acontecer com a gente ou perto da gente. Então, assim, o bom da população conhecer sobre essa história é a questão de despertar aí o bom senso, né? A empatia e o respeito. Então, vamos conhecer um pouquinho da história das meninas. Eu já vi, mas agora eu tenho aqui o prazer de conversar com o Guilherme e conhecer de mais perto essa história. Guilherme, a família das gêmeas Elise e Eloá passou aí por um processo importante, né, recentemente. Como é que vocês receberam a decisão da justiça que autorizou aí o uso da imagem das meninas? Então, no caso, ele nos dá mais uma segurança na continuidade de algo que a gente já está há um tempo fazendo, né? Assim que a gente descobriu o diagnóstico das meninas, enfim, postava uma vez ou outra vídeo com as meninas, enfim, o nosso dia a dia, né? Nossa rede social. E eu tinha muito o Instagram como registro, sabe? Um álbum digital, registrando esses momentos, né? E várias pessoas sempre gostavam, meus amigos, super interagia, né? E aí foi quando eu comecei a gravar uns vídeos com elas, e aí teve um período que fizemos algumas matérias, e aí acabou que com o passar do tempo, as pessoas foram despertando, né? Olhando para as meninas, porque assim, as pessoas olham para uma criança com doença rara e sempre vai olhar para uma criança com doença rara, aquela criança acamada, aquela criança paradinha, né? Quietinha. E elas E são as bem meninas são espertas, muito né? espertas, exatamente. São muito ativas. Hoje elas estão conseguindo andar, brincar, né? Consegue também se comunicar, falar. E aí foi despertando interesse, as pessoas gostando, conhecendo, né, ali a garra delas, a força delas, e foram se identificando e cada vez mais chegando próximo aos nossos perfis, né? E aí o nosso perfil sempre foi crescendo, né? Mais pessoas sempre chegando, olhando, tanto por curiosidade, tanto por gostar das meninas, se identificar, ou mesmo pelo amor, né? Exatamente. Né? Porque Pela desperta, né? história, exatamente, pela nossa história. E aí, cada vez mais, a gente foi recebendo pessoas e ganhando aí uma visibilidade, né? E é muito importante que as diretrizes vão mudando, as leis vão mudando, Exato. né? E aí, quando isso acontece, a gente também tem que entender que as meninas são crianças, né? E Exatamente. aí, quando chegou esse período agora de nova atualização, que veio aí a lei do FELCA, né? Veio também essa questão da nossa responsabilidade como Exato. família, de também olhar e falar assim, não, as redes sociais também estão se adequando, né, Exato. a isso, e eles também nos solicitam, e para a gente também é importante mostrar que também estamos Com certeza. amparados. É a questão da lei entrar com segurança, porque existe a rede de pedofilia. Uma vez, um delegado me deu aqui um exemplo que eu fiquei realmente, e de veras fato, é real, infelizmente. Às vezes nós olhamos, foi esse o exemplo que ele me deu, nós olhamos para uma criança ali nas redes sociais. Inocentemente, os pais só quiseram compartilhar aquele momento em família. Como você diz, é o nosso registro digital. Hoje a gente quase não usa mais ali o papel para imprimir a foto. É muito difícil ter quem faça isso hoje. Mas hoje é muito isso, é o nosso registro, é a nossa vida que a gente coloca ali naquela rede social
para os grupos que a gente quer ali aceitar naquele momento. Mas quando a gente abre as portas, escancara ali as nossas redes sociais, porque nós temos, às vezes, trabalha com comunicação ou realmente quer ser vista pelo trabalho exercido e tal. E no caso de vocês também que estão fazendo um bom uso, né, a imagem das meninas, o dia a dia das meninas para obter lucro, para custear o tratamento delas, isso faz muito jus e é muito viável. Mas aquela questão é o porquê de tudo isso hoje, que veio essa mudança por cuidado, porque nós não vemos maldade nenhuma em postar uma foto dos nossos filhos, dos nossos familiares, estão com uma roupinha de banho, estão ali passeando com uma roupa menor, porque aqui enquanto Roraima é muito quente e a gente tem que andar com roupas de alcinhas, com roupas curtas, para mesmo evitar o calor. Então, assim, aquela pessoa vê com maldade, coisa que você não vê. Então, é isso, esse outro lado aí, esse olhar com mais cuidado. Por isso, essa questão dessa permissão toda. E graças a Deus teve sucesso, né? Porque é usada com muita responsabilidade. Exatamente. Eu acho que a gente sempre parte do ponto a responsabilidade de você estar na internet, né? A gente foi aprendendo aos poucos sobre Sim. isso, né? Imagina que um dia eu tenho ali as pessoas do meu convívio e no outro eu tenho cerca de 1 milhão de pessoas acompanhando a sua vida, né? Você é Isso. exposto a vários tipos de pensamento, a vários tipos Exatamente. de visões diferentes, né? Isso. E aí, quando acontece isso, a gente vai lidando com esse tipo de Sim. pessoas, né? Essa E diversidade essa toda. diversidade toda, né? Da internet. Exato. Então, assim, diversas vezes já chegou para mim questão de, tipo assim, de insinuar que a gente utiliza a questão da síndrome das meninas Sempre tem, né? para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Vocês exploram a imagem das meninas, vocês isso, vocês aquilo, né? Sempre tem. E assim, eu respeito, né, o que a pessoa acha. Eu sei da minha verdade que isso não é verdade. Eu respeito o que ela acha, mas isso também é importante para que a gente também fique seguro disso, né? Então, nos traz essa segurança também, que ainda Claro. que qualquer outra pessoa fala, dentro da área judicial, nós estamos seguros, né? Isso, Então, estão respaldados nós ali, estamos né? respaldados, exatamente, ele nos garante. Porque estar na internet é isso, é você estar aberto a uma gama de pessoas que pensam, Exato. é uma diversidade enorme de pessoas que têm pensamentos diferentes, né? E ainda que às vezes eu falo, realmente, eu sei da minha verdade, mas a gente sabe, principalmente relacionado ao efeito manada, né? Que uma pessoa puxa aqui, outra ali, e cada um vai tomando por si uma verdade diferente, acaba prejudicando, né? Então, como maneira até da gente diminuir esses riscos, diminuir esse tipo de acusação que vem pra gente, é muito importante, né? Então, a gente hoje tem a rede social como uma parte relacionada à visibilidade. A gente tem lucro, sim, né? Que ajuda, na verdade, em grande parte. É algo muito mútuo, né? Então, assim, é muito bacana eu estar ali, hoje presente na internet, mostrando o nosso dia a dia, porque me ajuda as meninas. Onde eu chego por aí, ninguém pergunta qual é a síndrome que as meninas têm. Perguntam a Elise e a Eloá criança. Não a Elise e a Eloá que síndrome ela tem, porque ela tem uma síndrome diferente, né? Então, por exemplo, quando você não tem um conhecimento sobre aquilo, fica muito difícil de você distinguir. Então, você olha com aquele olhar mais um preconceito enrustido, vamos dizer assim, né? E aí, quando você já conhece aquela pessoa, como todo mundo já conhece elas, já entende elas, né? Então, já está próximo delas, acaba que o nível de diferença, né? De você olhar para diferente, é muito mais difícil, porque as pessoas já estão acostumadas com elas, com o jeitinho delas serem uma criança As pessoas pequenininha. pegam carinho, né? Pegam um carinho, exatamente. Pega o carinho, e isso nos dá força. A importância também, Guilherme, dessa exposição das meninas é das pessoas conhecerem essa condição. Conhecerem essa Conhecerem a condição. condição e respeitar, porque você não sabe o dia do amanhã. Você pode ter uma criança, um filho ou uma filha com uma síndrome rara. Então, para você não ter essa estranheza toda e não olhar com um olhar diferenciado. Eu acho, assim, chegou um momento, né, que eu já pensei em desistir por conta de vários tipos de comentários, e algo me pegou muito, que foi o quê?
o tanto de oportunidades que a gente abriu, não só pra gente, né? Não só pra gente, mas Você deu mais visibilidade. De maneira geral, pra a inclusão. visibilidade de crianças com doença rara. Exato. Entende? Então, é muito importante a gente falar isso, com né? certeza. É muito importante a gente dizer que é muito fácil você olhar o diferente de maneira estranha. Mas quando o diferente já está dentro de você, você passa a olhar com outro olhar. Então, eu acredito que a gente rompeu uma peliculazinha de você olhar para uma criança com doença rara e condenar ela ao sofrimento, a algo difícil. Ai, nossa, que vida sofrida que eles têm, que luta. Não olham para a criança, como uma oportunidade dela ter uma infância. Que foi isso que, quando eu descobri o diagnóstico das meninas, a gente, como família, a gente falou, enquanto elas estiverem aqui com a gente vai proporcionar o melhor para ela. Isso. E talvez essa nossa maneira de olhar para as síndromes raras, que foi o que tantas pessoas gostaram de ver. Entende? E eu tenho normal certeza ser diferente. Que a gente só tem que trabalhar a aceitação das pessoas e acabar com esses preconceitos. Outra coisa que as pessoas têm que ver muito, ao invés de estar só julgando, estão usando... A gente sabe que tem muitos comentários maldosos. Estão usando as meninas para ganhar dinheiro nas redes sociais. Não é isso, gente. Nós, enquanto Roraima, eu acredito que em Brasil inteiro, a fila do SUS é enorme. E nós que estamos passando por uma migração, que nós não comportamos só atendimento em um único hospital, seja ele adulto ou infantil, só Roraima, só Boa Vista em si. Vem todo o interior, vem todo o país do lado, que é Guiana, Venezuela, e fora os que já estão aqui. Então, assim, para quem precisa de um tratamento, de um acompanhamento, é muito difícil. As filas estão barrotadas de pessoas que precisam de cirurgia, de pessoas que precisam de acompanhamento. A gente sabe que tem muitas crianças com deficiência esperando por um estímulo e não tem. E é essa a nossa triste realidade. Nós estamos longe de tudo. Então, assim, vivendo um dia de cada vez. Isso. E para quem não tem condições financeiras, você tem que esperar pelo SUS. E muitas vezes você fica desassistido porque a fila é imensa e é muita gente para atender, não dá conta. Feliz daquele que pode pagar um acompanhamento particular. E a internet nos oportunizou isso, que a gente pudesse oferecer para as meninas. Elas nos deu uma nova oportunidade de oferecer para ela terapias qualificadas, acessos a profissionais que pudessem nos ajudar melhor, né? Hoje eu falo muito sobre isso também, desse privilégio, porque eu considero um privilégio de poder, graças a Deus, as meninas têm uma terapia. Porque, assim, o tempo de uma criança com doença rara, ele não é um tempo de qualquer outra criança. Então, 4 meses ter esperando... o máximo de conforto Exatamente. possível. Então, assim, cara, 4 meses esperando para você ser atendido por uma terapia ou começar uma terapia de estimulação precoce, o tanto de dificuldades que essa criança já está perdendo, né? Porque, assim, o tempo, ele é ouro, né? Com uma criança que tem uma criança que tem uma doença rara, ou neurodivergente. Então, o tempo, ele é muito importante, a estimulação. Quanto antes você começar, melhor, porque a síndrome evolui e, dependendo, você tem essa janela muito curta de você trabalhar e manter esse desenvolvimento motor e cognitivo dessa criança. Então, quanto mais cedo você iniciar, mais resultados positivos você vai ter. Com certeza. Então, quanto mais tempo vai postergando, mais difícil vai ser o acesso a você conseguir desenvolver, junto com essa criança, uma autonomia, né? Que isso também é um ponto muito importante. Sim. Porque para uma criança que tem uma doença rara, a autonomia ela é muito importante, né? Então, a terapia, ela faz parte do tratamento, né? Então, o tratamento para uma criança com doença rara não é só algo relacionado ao medicamento, a remédios, a outro, não. A terapia também, porque ela vai dar uma autonomia para essa criança, dela conseguir falar, ela vai trazer para essa criança uma qualidade de vida melhor. Entende? Então, quando isso não é oportunizado, dificulta mais. E isso foi o que chegou pra gente. Então, a partir do momento que a gente teve as oportunidades, graças a Deus, a gente foi conseguindo desenvolver elas e elas estão aí super bem, né? E aí eu sempre não entendia isso, né? Por que as pessoas falavam isso se elas conseguem ver que as meninas estão indo pra terapia, que estão indo assim? E aí eu fui entendendo que isso, na verdade, é o que essa pessoa tem para oferecer, né? Então, as pessoas, a maneira que você olha para aquilo, né, sempre diz, você vai dizer mais sobre você do que sobre mim. Então,
eu parei de me importar com esses comentários, porque eu sabia que aquilo ali era o que aquelas aquela pessoas coisa tinham que para você oferecer. tem que trabalhar o seu psicológico, né? Você dá o que Exatamente. tem, Isso. né? Então, assim, passar a não se importar tanto com comentários maldosos e seguir em frente. Mas, assim, para quem não entende, para quem não sabe como é o dia a dia dessa família, né, com as meninas, a síndrome ela exige um acompanhamento constante. A gente vê pelas imagens que elas são crianças frágeis, que requer um cuidado bem minucioso. Quais são os principais desafios, Guilherme, no dia a dia, no cuidado diário com as meninas? Um dos principais desafios, né, que pega assim um pouco a gente é a gente conseguir manter toda aquela rotina de uma criança, né? Ela é muito difícil porque às vezes você tá cansado, né? E aí a gente tem uma rede de apoio boa, eu, minha mãe, minha irmã, né, no cuidado delas. Que bom que a família Mas se é isso, ajuda, né? exatamente. Mas ainda assim é muito cansativo, né? Entre você se dividir em hospital, em você se dividir em terapias, em você lidar com São diferentes conflito. profissionais, né? Isso, é uma Não equipe requer só, multiprofissional. Não, não não requer é só um profissional, são isso. São vários. vários profissionais. Então, você vai administrando tudo isso, né? Então, imagina, cara, você administrar aí 7 profissionais no mês, para você estar visitando durante o mês. São 4 profissionais durante a semana que a gente tem que ir. E aí, então, é uma rotina bem desafiadora, né? Então, cabe a gente como família, como que a gente vai olhar para essa rotina? É uma rotina desafiadora, mas aí a gente tenta o máximo deixar essa rotina normalizada, né? Então, assim, elas comer, acorda de manhã cedo, aí banha, aí vamos merendar, aí já vamos sair para as terapias, aí depois já volta, aí aquele momento de assistir um pouquinho ali, depois brinca. Eu gosto muito de, em casa mesmo, a gente tá brincando, desenvolvendo, dar continuidade àquilo que a gente faz nas terapias, trazer para dentro de casa também, né? Porque a gente, como família, é 50-50. 50% dos profissionais e 50% a gente. É até engraçado falar isso, porque antes, às vezes, a gente acordava muito tarde, atrasado, menino pra terapia, meu Deus, pra gente não chegar atrasado, eu chegava lá, eu mesmo vestia elas, vamos. E aí, depois a gente começou a olhar assim e falar assim, não, elas têm que se vestir sozinho. Vai demorar um tempo maior, mas a gente precisa dar essa autonomia para ela, dela aprender a se vestir O sozinho. autocuidado, né? Que Isso, a gente começa ali exatamente. a trabalhar. Eu me lembro bem quando eu passei por esse processo e o importante de você estar falando, Guilherme, tão envolvido. Parabéns para você, enquanto irmão, Obrigado. tá envolvido aí com a sua família, com as suas irmãs, porque hoje o que a gente vivencia muito como mãe atípica é a falta de rede de apoio, né? Muitas famílias, eles deixam ali o papel e a responsabilidade inteira só na costa da mãe. A gente sabe que é difícil, é muito difícil. E assim, quando a gente vê uma família ali toda unida, se empenhando, um completando o serviço do outro, somando ali nos cuidados diários. Agora você imagina uma mãe sozinha, ter todos esses cuidados sozinha. Não dá conta, essa mãe vai se sobrecarregar, essa mãe vai cansar. Eu gostaria que você falasse para quem está nos ouvindo agora a importância da família inteira estar unida em prol dessa causa, porque a gente nunca está esperando uma criança com necessidades especiais, mas a ajuda, né, a rede de apoio, o quanto ela é importante para o dia a dia, para não sobrecarregar uma única pessoa só. Exatamente. A gente sempre parte daquele princípio que é o quê? Para você educar uma criança, você não precisa de uma pessoa. Você precisa da aldeia inteira para você educar uma criança. Então, quando é uma criança especial, você precisa muito mais. Muito Né? mais. Então, a gente tem essa tendência O desafio é muito o maior. desafio é muito maior, né? Então, as pessoas têm muito essa tendência, e isso aconteceu com a gente também, de o quê? Pronto, as meninas têm uma doença rara, claro, é uma obrigação é bem nossa. mais fragilizada. Isso, exatamente. A saúde é muito mais fragilizada, então é uma obrigação só nossa, né? Nossa ali como família. Mas, na verdade, isso pode ser atribuído a toda a família, porque eu não quero que alguém chegue lá e diga assim, Guilherme, eu vou cuidar das meninas, né? E às vezes a mãe não tá esperando isso, que você cuide das meninas. Mas às vezes, quando você tá ali no almoço, olha rapidinho pra mãe conseguir comer, se alimentar, né? Isso. É você contar Conseguir com tomar alguém pra conversar. Exato, É você contar com alguém pra conversar. Muito. Às vezes, a mãe não tem uma mãe, né? Não tem com quem conversar.
não tem com quem falar, entende? Das dificuldades. Por exemplo, quando a gente vai contar uma dificuldade para alguém, às vezes a gente não quer, eu não quero contar uma dificuldade para você resolver, mas eu só quero dizer assim, cara, escuta aí minha história para tu ver que lá na frente, por exemplo, vai ser um testemunho que eu vou dar, né? Então, Exato. entende? Então, a escuta da família é muito importante, né? Da família estar ali apoiando, preciso de alguém, como que eu posso continuar, o que a gente pode fazer por você, né? Ter essa segurança de saber que ainda o que pode acontecer, vai ter alguém do meu lado para que a gente consiga vencer isso juntos, né? Conseguir ir da melhor forma. Porque a gente olha muito para a criança, mas a gente não olha para a mãe, que é a Exatamente. principal que cuida. Tem uma coisa que É é o muito cuidar de quem importante, cuida, né? às vezes, quando a mãe recebe o diagnóstico, o pai vai embora, abandona. Acontece muito. Acontece Nossa, como muito. O pai vai acontece. embora, abandona e pronto. E E aí fica deixa aquela ali só na responsabilidade para a mãe. mãe. E ainda há quem acha que, por exemplo, o benefício que existe é algo assim, nossa, E ainda é que muito difícil de conseguir, ainda viu? primeiro que é muito difícil de conseguir e achar que por receber este benefício, a mãe já está com o suporte necessário. Não, não está com o suporte necessário porque o benefício ele é o mínimo, ele garante o mínimo, o básico do básico, né? E para assim finalizar esse contexto todo, algo muito simples de se fazer, uma mãe atípica provavelmente não faz, que é ter uma foto com seu filho. Uma foto que ela esteja arrumada, que ela É muito esteja difícil. preparada para ter, né? Então, a mãe, com certeza, ela tem várias fotos do filho dela. Mas ela com ele, ela não tem. Porque é muito difícil, às vezes, ela conseguir ter esse olhar para ela mesma, porque ela tá o tempo todo Exato. olhando pro filho, né? E aí é muito Tem importante muitas assim, a viu? gente falar isso para Com essas famílias certeza. que acolham suas famílias, ainda que você ache que ela não precise, conversa, fale, demonstre que você está ali perto, que um momento, você tá só em saber que você sabe que você tem alguém, você se sente mais seguro. Com certeza. Guilherme, a Defensoria Pública ela teve um papel importante, né? Como é que você avalia esse suporte no acesso aos direitos? Eu acho muito importante. Pouquíssimas vezes eu precisei utilizar a defensoria, né, para esse tipo de caso, né? Então eu tinha muitas dúvidas, não sabia como é que a gente ia fazer, né? Se eu tinha que vir aqui, porque a gente tem muito aquela questão do serviço público, de estar em horas de fila, Sim. esperando, né? E aí quando a minha mãe comentou até comigo, né, que entrou em contato pelo WhatsApp, foi o atendimento online, agendou o atendimento, e aí pelo WhatsApp mesmo ela conseguiu resolver tudo, e aí logo, a partir daí, né, já foi dado início a esse processo, né? E a Defensoria Pública é muito importante até pela questão da experiência, de lidar com várias crianças, de entender. E aí eu acredito que a Defensoria consegue desempenhar esse papel muito importante, até com a gente também, para conseguir garantir, porque a Defensoria eu tenho certeza que ela é muito o ponto de apoio das famílias no quesito terapias, porque quando você não oferta pelo governo, você tem que entrar com ação judicial. E aí tem Exato. a defensoria Até as para... questões medicamentosas, questões de tratamento que você não consegue, consultas que às vezes a gente não tem aqui. É só entrar com ação na defensoria para Exatamente. conseguir Então, é aquilo que muito não é. importante essa questão mesmo, porque às vezes as mães não conseguem sair de casa para o atendimento, né? É muito Eu difícil. vejo também a defensoria tem um mutirão de inclusão, todo ano Todo mês de abril. acontece, todo mês de abril, ó, estamos entrando no mês de abril Exatamente. agora, vem Sim, aí está um chegando. mutirão da inclusão, e é muito importante, né, justamente isso, esse olhar da defensoria, porque é muito importante os órgãos públicos trabalhar junto com a gente como família, na verdade, é que nem como se fosse uma família, a gente sabe que a gente pode contar, entende? Sim, Tem uma facilidade, porque toda vez que eu precisar de alguma coisa e isso for muito distante para mim, vai cada vez mais prolongar esse tempo de eu conseguir, né? Então, quando você vê que vai trazer uma facilidade, que você vai conseguir ter fácil acesso e, principalmente, resolver, né? Que não vai cair ali na questão do esquecimento, né? Que passam anos e anos aí. Então, quando você tem essa segurança, facilita muito mais o descanso, né? De você saber que você tem com quem contar. Eu acho isso muito importante pelo papel que a defensoria vem desempenhando, né? eu passaria mais horas falando com você, porque eu adoro falar sobre esse assunto, né? Que eu também sou atípica, mamãe, família inteira. Mas, para a gente finalizar,
Eu gostaria que você falasse da trajetória das gêmeas, né, que envolve aí os desafios e superações. O que mais te tem fortalecido a família nesse processo, Guilherme? Eu acho que o que mais tem nos fortalecido é, primeiro, saber que pessoas hoje se inspiram na gente. Muito Olham para bom. nossa história. Sabe, é muito bom você saber que você faz bem para as pessoas, né? É Então, bom. a proporção de carinho que eu recebo hoje, esse carinho, as pessoas falando. Tem uma menina em Curitiba, Foz do Iguaçu, né, no Paraná, que tem a mesma síndrome das meninas. E aí eu tava conversando um tempo com a mãe dela e ela falou assim: ai, Guilherme, hoje a Mimi, quando ela anda por aqui, todo mundo reconhece ela, falando das meninas que tem a mesma criança Olha, que tem a síndrome delas, né? E eu falo que elas têm a com que mesma idade as síndrome das meninas meninas. estão Hoje as hoje? meninas têm 4 anos, vai fazer 4 5 em maio. aninhos. E aí ela fala isso pra mim, né? E aí eu acho que só aí eu já descanso, né? Só aí eu já tenho eu já penso que eu contribuí, né, na vida de alguém, que é o quê? Não é fácil você ter uma criança que é diferente das outras, né? Então, quando você é bem recebido, você é acolhido pelas outras pessoas, facilita mais, né, a sua convivência e você sair e a pessoa reconhecer, né? Então, saber que a gente mostra a nossa rotina, inspira outras pessoas, mostra força, Isso é uma mostra a ajuda. empatia, de maneira também abrir a pauta sobre doenças raras hoje no nosso Isso, estado, com certeza. abrir os olhos relacionado ao governo para que busque que acolha essas crianças e que nos dê direito, né, para ela. Também é muito importante. Então, hoje eu saí somente daquele menino que quer estar na internet gravando o tempo inteiro para uma pessoa que realmente tem um propósito de falar para crianças Exato. com doença rara, né? Então, hoje já não é mais só eu postar a minha rotina para ganhar seguidores e ser famoso na internet. Não, eu tô ali para mostrar a Hoje nossa tem uma causa rotina. nobre. Hoje tem, exatamente. Então, eu falo até assim que eu descobri meu propósito, né? De Que estar bom. falando sobre isso e dar voz a outras pessoas que não têm as mesmas, ou não tem ali a mesma, não teve a mesma oportunidade que a gente, né? Então, eu lembro que eu tava, acho que no hospital, e só não aconteceu uma coisa muito, com a Nenê, assim, de tipo, mudança ali. Eu só consegui aquilo ali porque eu fui lá na diretoria, falei, né? E já conheci o meu caso também, e entenderam quem eram as meninas. E eu fiquei até pensando assim, cara, imagina se essa pessoa não tivesse, por exemplo, uma visibilidade que eu tenho. Como Exato. que ela lidaria com essa situação, Boa né? Então, comparação. eu saí desse lugar de eu, Guilherme, e a minha família em Muito bem si, né? pensado. E falei assim, não, a gente também tem outras pessoas que também precisam ser faladas, porque não adianta eu, Guilherme, Isso. ser o principal beneficiado e outras pessoas não. Exatamente. Mas é como você bem fala, isso serve para dar visibilidade, para que as pessoas passem a respeitar no modo geral, não só pelas meninas que são vistas, hoje já são respeitadas, mas também por todas as pessoas, por todas as crianças atípicas, por todas as crianças que têm síndromes raras, né? Todo o nosso respeito, a nossa empatia. Eu quero aqui finalizar mandando um beijinho para Elise e para Eloá e dizer que eu quero muito conhecer essas princesas de perto. Eu pensei que ele ia trazer, ele não trouxe, gente. Ô, Ele não mulher. ia deixar você Ei, tu conversar. acha que esse teu estúdio ia ficar de pé depois que elas passassem por aqui? Não Guilherme, foi um ficaria, prazer te viu? Que conhecer. isso, Transmita prazer meu todo beijinho às meu. meninas, tá? Um grande abraço, um cheirinho de nenê nelas por mim, tá bom? Claro, perfeito. Beijinho para as meninas. Nós vamos ficando por aqui com mais um Conversas Inclusivas. A você que acompanha o nosso bate-papo até agora, compartilhe essa informação. Começa a nos seguir aí. Você nos encontra a Rádio Defensoria pelo YouTube, o Deezer e o Spotify. Também o nosso Conversas Inclusivas, que é um espaço feito para nós, para as famílias atípicas. E vou ficando por aqui com o Guilherme e até a próxima. Conversas Inclusivas. Tchau, tchau.